Transformada de Fourier, parte 4. A linearidade da transformada de Fourier. Semelhante à transformada de Laplace, a transformada de Fourier é uma transformada linear. Isso quer dizer que se nós temos uma função no domínio do tempo x1 que possui transformada de Fourier x maiúsculo de 1 de ômega, temos também a função 2 com a sua respectiva transformada de Fourier. Então, nós temos que uma multiplicação de uma constante pela função vai aparecer lá na transformada como a mesma constante multiplicada pela transformada. E também a adição de funções no domínio do tempo representa a adição da função no domínio da frequência. Isto é a linearidade da transformada de Fourier. Vamos ver a transformada de algumas funções úteis. A primeira delas é a função porta unitária, que é definida aqui como rect de t ou rect de t. Talvez essa função seja um pouco nova para a maioria, mas vamos ver aqui ela é bem simples. Aqui está a definição da função, é um x de t igual a rect de t sobre tal. E esse daqui é o formato da função porta unitária. Aqui é 1. Reparem que ela é uma função simples. Nós estamos acostumados com a função degrau unitário, né? Que ela vem 0 e dá um degrau e fica com 1 ao tempo todo. Este formato aqui é uma porta unitária. Por um intervalo de tempo ela é 1 e no restante ela é 0. Desta forma, a definição desta função pode ser dada como ela é 0 para quando o módulo de t é maior que tal sobre 2, ou seja, é 0 para todo esse intervalo aqui. Ela é 1 para o intervalo de módulo de t menor que tal sobre 2, neste intervalo, e ela é meio exatamente em tal sobre 2. Isso é uma definição. Esta é a definição da função porta unitária. Esta é a descrição da função. Em breve, daqui a pouco a gente vai ver uma aplicação desta função porta unitária. Se nós aplicarmos essa definição na definição da transformada de Fourier, ou seja, fazer a transformada de Fourier da função porta unitária, nós vamos ter que a transformada dada por esta equação, mudando aqui os limites de integração para menos tal sobre 2 até tal sobre 2, que é onde a função não é nula. O valor da função é 1, e aqui continua a definição da transformada. Nós vamos ter que, já aplicando aqui, resolvendo a integral e aplicando os limites de integração, nós temos esta igualdade. Isso daqui, baseado na identidade de Euler, nós temos que é 2 seno deste argumento por ômega. Nós podemos ainda reescrever esta função desta forma aqui, deixando aqui, portanto, um seno de um argumento sobre o argumento. Este seno de um argumento sobre o argumento, por exemplo, seno de x sobre x, é a função que é denominada sinc. Portanto, a função porta unitária tem a sua transformada de Fourier sendo a função sinc. É uma função, nós podemos plotar a resposta em frequência, podemos plotar o espectro dessa função. A curva que representa a magnitude é esta daqui, e a curva que representa a fase é esta daqui. O que a gente precisa saber neste ponto? Nós temos uma função porta unitária, essa daqui é a resposta em frequência. Novamente, a gente já sabe interpretar essas curvas. No vídeo anterior nós vimos o nosso sistema. Nós fizemos uma análise gráfica lá de um sistema que tinha uma certa transformada de Fourier. Supondo que essa daqui, a gente sabe quando aplicar um sinal de entrada, se tiver um certo espectro. A gente sabe o que vai acontecer com esse espectro quando é aplicado nesta função aqui. Ela vai decaindo e assim por diante. Isto é a nossa resposta em frequência desse sistema, a transformada de Fourier desse sistema aqui. E aqui para a fase. Vamos dar uma olhada numa aplicação da função porta unitária. É uma função que vai aparecer bastante em processamento digital de sinais. Então, suponha o seguinte, que você tem aqui um processador, qualquer coisa aqui, um PIC, um Arduino, um DSP. Aqui você tem um controlador digital, vou abreviar aqui por DSP. Você está aplicando um sinal aqui na entrada analógica. Certo? Você está aplicando, por exemplo, um seno. Opa, escapando aqui.
Estamos aplicando um seno numa porta analógica do processador. Escapou, vou deixar assim mesmo. Ok? Um seno. Este seno, como ele é no domínio do tempo contínuo, ele tem duração infinita. E o processador vai ter que processar esse sinal, tendo uma origem e um fim. O que acontece aqui dentro do processador, que a gente vai ver depois, é fazer um sinal de duração infinita, ou seja, você tem um sinal que ele vem lá do menos infinito, possui uma forma de onda senoidal e vai até o infinito. A gente vai ter que processar esse sinal, que a gente vai fazer uma multiplicação por uma função que é uma porta unitária. O resultado vai ser uma função que tem início e que tem fim. Ou seja, multiplicando um sinal de duração infinita por uma porta unitária, a gente vai ter um sinal com duração finita e vai ser muito fácil, muito útil para nós processar um sinal que tenha duração finita, que tenha início e que tenha fim. Isto é uma aplicação de função porta unitária. Ela vai ser muito usada em processamento digital de sinais, vai aparecer bastante, e ela tem a sua transformada, então a gente vai trabalhar bastante também com a função sync, lembrando rapidamente aqui que nós vimos uma coisa mais ou menos desse tipo aqui. Opa. Função sync, que é a transformada. Isso aqui vai aparecer bastante para nós na hora que a gente vai processando os sinais. Okay? Aqui está, portanto, a aplicação de função porta unitária. Fazer um sinal de duração infinita tornar-se um sinal de duração finita. Uma outra transformada, uma outra função útil é a função cosseno. Vai aparecer bastante também em processamento de sinais. Considere aqui a função x de t como sendo o cosseno de ômega 0 vezes t, uma frequência qualquer aqui deste cosseno. No domínio do tempo, nós sabemos que o gráfico deste cosseno é esta daqui, um cosseno que tem uma certa frequência ômega 0. No momento que a gente aplica, primeiramente, a transformada de Euler para escrever o cosseno como soma de exponenciais, vamos lá para a transformada, daí vai ser produto de exponenciais, vai ser uma integral de fácil resolução. Quando a gente calcula a transformada de Fourier do cosseno, nós vamos ver este resultado aqui. Π vezes delta, a função delta, deslocada em frequência positiva e para negativa. E plotando este gráfico, no domínio da frequência, nós temos que é isto daqui. Nós já vimos isso no início, em um dos primeiros vídeos da nossa disciplina, mas nós temos que aqui está a transformada de Fourier de um cosseno. É uma função delta, localizada aqui na mesma frequência do cosseno, tanto positiva quanto negativa, com amplitude de π. Existem outras funções úteis, não vamos entrar em detalhes aqui, primeiro porque não é o objetivo da nossa disciplina ver a fundo a transformada de Fourier, é mais conhecer ela superficialmente para a gente poder usar depois a transformada discreta, mas aqui está uma tabela de transformada. Semelhante ao que nós temos lá para Laplace, nós temos também aqui uma tabela de transformada de Fourier. E aqui estão todas as transformadas mais úteis de algumas funções do domínio do tempo e seu equivalente da transformada. Nós fizemos um exercício que era esta primeira aqui, nós calculamos pela definição essa transformada, que ela apareceu como a primeira transformada. Nós fizemos também aqui a retangular, dá para ver que a transformada é a função sync. O nosso cosseno, também acabamos de ver, está aqui, entre outras. Temos o seno, também vai pela identidade de Euler, a função delta, que é igual a 1, e assim por diante. Aqui está, portanto, uma tabela de transformada de Fourier de várias funções úteis. Fica como sugestão, depois, quem quiser, tentar aplicar a definição da transformada e chegar aqui na respectiva transformada no domínio da frequência. Da mesma maneira, semelhante ao que nós temos lá para Laplace, nós vamos ter propriedades da transformada, ou seja, a multiplicação escalar no tempo aparece na frequência, a adição, o conjugado, a dualidade, o escalamento
no tempo aparece como um escalonamento na frequência. Um dos mais importantes aqui, um dos mais usados, né, o deslocamento no tempo. Você fazer um deslocamento do tempo no sinal no domínio do tempo contínuo vai aparecer como um deslocamento na frequência desta maneira aqui. Isso daqui, 1 exponencial menos j ômega TO, significa um deslocamento na frequência. Repare que o x de t, o x maiúsculo aqui continua o mesmo, né? Ele não foi alterado, mas e sim só deslocado. Deslocamento na frequência, convolução. Convolução também é uma das propriedades bem importante. Uma convolução no tempo contínuo é igual ao produto no domínio da frequência. E de maneira semelhante, um produto no tempo contínuo é a convolução no tempo no domínio da frequência. Escalonado aqui por 1 sobre 2π. Diferenciação no tempo e a integração no tempo. Aqui acaba este vídeo.